Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma dúvida que algumas pessoas têm sobre Exu cigano e cigano, né? Exus ciganos e ciganos. Porque algumas pessoas, muitas pessoas, na verdade, confundem essas duas energias. Qual a diferença entre elas? Sobre o Exu cigano, eu vou falar sobre o que eu aprendi, sobre o que eu cultuo. Os Exus ciganos, eles são ciganos, espíritos ciganos, que em vida, por terem feito alguma coisa que vá contra a cultura deles, eles foram expulsos dos seus clãs, das suas famílias. São ciganos que foram renegados. Ou seja, como a família deles viraram as costas após a morte, esses ciganos, eles não puderam ser reconhecidos, eles não tiveram um ritual fúnebre de acordo com a cultura ao qual nasceram. Esses espíritos acabaram sendo acolhidos pelos Exus e Pombagiras, ou linha de Exu. Porque dentro da linha de Exu é muito comum ter espíritos que têm um peso kármico muito grande. Eles trabalham dentro da Umbanda, em outras religiões que têm a sua manifestação, como um meio de evolução, um meio de trabalhar o que eles fizeram em vida e assim meio que tirar o peso deles. E esses Exus, os Exus ciganos, eles trabalham dessa forma para terem um reconhecimento que eles não tiveram dentro da sua cultura. Mas o que eles fizeram para serem renegados? Bem, para a gente, quando um Exu cigano ou uma pombagira cigana falam o que eles fizeram, caso você pergunte, a gente ouve a história, mas para a gente não é nada demais, né? Ou até um absurdo uma pessoa ser expulsa da sua família por causa disso. Mas para a cultura deles é algo muito significativo, é algo intolerável. E tem situações que não foram necessariamente expulsos. O cigano ou a cigana, eles viraram as costas para a sua família porque alguma coisa que era reservado para eles, por exemplo, um casamento forçado, até hoje ainda existem, né, casamentos que são construídos pelos pais, né? Os pais é que decidem com quem seus filhos vão casar, às vezes até ainda criança, né? Então, às vezes aquele espírito cigano, né, a maioria feminina, né, a pombagira cigana, eles acabam decidindo sair dali para não entrar naquela situação. Há muitos anos, tem bastante tempo isso, acho que deve ter mais de 10 anos, ou até bem mais, de uma cigana que fugiu da família porque não queria casar. Entendeu? Então também tem esse caso de pombagiras ciganas que seguem sua vida sozinha porque elas não querem casar. Elas querem escolher os seus maridos, elas queriam, no caso, né? Queriam ter uma vida mais independente e isso não era possível dentro da cultura que elas viviam. Então, após a morte, os Exus e as pombagiras conseguiram compreender aquele espírito. Então, muitas das coisas que eles praticavam, muitos conceitos, eles acabam deixando de lado e tem até uma comunicação melhor com os médiuns, com a gente que vive uma outra cultura, né? Muitas coisas que são tabus, que envolvem a mulher ou a sexualidade, né? Porque infelizmente, até a questão da condição sexual da pessoa acaba se tornando um tabu. Antigamente era muito comum se falar que ciganos do Oriente, os espíritos ciganos, né, que morreram dentro da cultura, eles não tinham uma boa aceitação com médiuns que eram homossexuais. Hoje em dia isso já mudou bastante. É impossível, né, ver médiuns espiritualistas que uma boa parcela não sejam homossexuais. Claro que não estou dizendo que todos são, porque não é verdade. Mas não é difícil você encontrar pessoas que são homossexuais, bissexuais e por aí vai. E antigamente era tabu uma pessoa que, de acordo com a sua condição sexual, receber um espírito ciganos, porque ainda é tabu dentro da cultura cigana.
Então, muitas das vezes, essas pessoas eram privadas desse culto. Mas com o passar do tempo, com a manifestação dessas entidades dentro da Umbanda, porque tinham muitas pessoas que tinham descendência cigana e não sabiam, né? Ou às vezes até sabiam, mas não viviam a cultura, né, cigana, mas entravam para a Umbanda, essa ancestralidade se manifestava, mas não tinha um espaço específico para eles. Então eles incorporavam dentro da linha de Exu, que era uma linha mais aberta, né? A gente vê variedade de pensamento, diversidade sexual e por aí vai, né? Dos médios. Então essas entidades ciganas começaram com o tempo se adaptar até terem o seu culto separado. Ainda tem terreiros que misturam linha de cigano com de Exu, tem terreiro que separa um culto específico para eles, né? Porque antigamente não tinha essa separação. Eles estavam começando a chegar. Todos os ciganos eram nomeados como Exus ciganos, pombagiras ciganas, né? As ciganas apareciam mais do que os homens, né? Dentro da linha de Exu. Hoje em dia, já tem algo mais dividido. Então, essa é a diferença entre ciganos e Exus ciganos. Então, os Exus ciganos são espíritos de ciganos que, por algum motivo, não puderam morrer dentro da sua cultura, né? Porque eles saíram do seu clã, né? Ou porque foram expulsos, ou porque decidiram sair por conta própria, né? E um cigano sair da sua cultura é muito complicado, porque tem a questão da discriminação, não tem aquela rede de apoio da sua família, e é muito duro, né? E no caso dos ciganos mesmo do Oriente, são aqueles que morreram dentro da sua cultura. Então, essa é a diferença. Então, como que a gente sabe se é uma pombagira cigana ou se é uma cigana mesmo? Geralmente, um Exu cigano ou pombagira cigana pode pedir assentamento com elementos de Exu e com elementos do povo cigano. Alguns podem pedir sacrifício, outros não, entendeu? E apesar que também tem gente que cultua Exu cigano dentro de casa, Exus no geral dentro de casa, isso vai da doutrina de cada um. E geralmente os ciganos do Oriente, né, são através de altares, com Santa Sara, mesas, cristais e por aí vai, e não recebe sacrifício, entendeu? Essa é a diferença dessas duas forças, tá? Então, é possível que uma pessoa tenha uma pombagira cigana e uma cigana, ou um Exu cigano e um cigano, porque são linhas diferentes, mas o Exu cigano continua levando para dentro dos terreiros tudo o que ele aprendeu dentro da sua cultura, só que é cruzado, tá bom? Então, eu espero que você que tenha essa dúvida sobre essa Exu cigano e cigano possa ter conseguido resolver, né, essa questão que estava aí na tua cabeça. Se tiver alguma dúvida, você pode também deixar aí um comentário que eu respondo, tá bom? E também deixa aqui para vocês que quiserem ter uma consulta comigo, é só entrar em contato pelo número do WhatsApp que está na descrição do meu perfil e podem me achar lá no YouTube também, procurando Baralho Cigano Rodrigo Barros. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!